Muito bem-vindos a mais um Abrigo no Temporal. Hoje eu quero meditar com você à luz do Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoamos cânticos de Sião em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém à maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas no dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída, feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los com uma pedra. Este é um salmo dos mais tristes, mais difíceis de serem lidos. E algumas pessoas, ao recorrer a ele, podem encontrar algumas dificuldades com a leitura, especialmente nesse trecho final. E eu quero hoje trazer aqui para a nossa meditação o contexto em que esse salmo é composto, porque ele recorda a tragédia vivida pelo povo hebreu durante a destruição de Jerusalém, que aconteceu ali no ano de 586 a.C., e que culminou no exílio conhecido como exílio babilônico. Nós estamos diante de um canto de sofrimento nacional. Toda a nação estava sofrendo porque os filhos, as famílias de todos eles estavam sendo levados para a Babilônia, estavam sendo arrasados, mortos, queimados naquele caminho que ia de Jerusalém até Babilônia. Então este salmo é marcado por uma saudade crescente daquela terra que o povo havia perdido. E agora, exilados, eles voltam a cantar, tentando relembrar daquele tempo. Mas como nós temos dito, todos os salmos estão fixados numa realidade, e nós podemos perceber claramente aqui que a primeira parte desse salmo, que vai aí dos versos 1 até o 4, tem como pano de fundo a terra do exílio. Os rios, os canais que irrigam a planície babilônica, onde eles haviam se estabelecido enquanto estavam deportados. A segunda metade do Salmo, que é o restante dos versos de 5 a 9, é o contrário. Eles estão falando sobre a cidade que havia sido perdida e como o coração deles era aquecido da esperança de retornarem para aquela terra. E vejam que interessante. Ao serem induzidos, ao serem esmagados, os povos que os oprimiam pediam cantos ao Senhor, cantem os cantos de Sião. E veja essa expressão tão linda que aparece, que os cânticos do Senhor eram cânticos para serem cantados na terra de Sião, porque não eram cânticos produzidos apenas para um tipo de espetáculo ou para que se fizesse ali algum tipo de zombaria daqueles cânticos. Vejam que os inimigos usavam a própria experiência da memória para zombar do povo que estava ali oprimido. Quando nós lemos a segunda parte desse salmo, nós então percebemos a aflição, porque agora eles não podiam cantar, não podiam tocar suas harpas,
enquanto estavam sendo oprimidos pelo inimigo, eles lembravam então quantas vezes Jerusalém havia sido ameaçada e atacada, e muitas vezes destruídas. Até então que eles oram dessa maneira que nos assusta. Felizes são aqueles que retribuem o mal que fizeste a nós. Nós podemos aqui pensar brevemente, como este é um salmo que é escrito durante o pós-exílio, provavelmente, nós sabemos que haviam profecias sobre Babilônia. O próprio profeta Isaías menciona ali a partir do capítulo 40 do seu livro a invasão, né, de um rei que viria e aí destruiria a Babilônia. Isaías havia profetizado isso aproximadamente 140 anos. Pode ser que o povo soubesse dessas profecias. Mas há um fato que nós precisamos reforçar ao ler. Já dissemos aqui que uma oração como essa não significa necessariamente um desejo de vingança. Embora o coração aflito com todas as aflições que estavam sendo impostas e toda a saudade da terra não podem ser apagada. Então, como conciliar essas duas realidades que agora estavam presos, que agora estavam abandonados, se sentindo completamente desolados, desamparados, e pode ser esta a situação em que vivemos nesses dias. Nós não podemos fechar os olhos para o que acontece e para o mal presente no mundo. Mas ao mesmo tempo nós afirmamos que de Deus não procede nenhum mal. O mal, ele só existe para se opor ao bem, mas o bem sempre prevalece. E é neste sentido que eu quero que você, ao ler esse salmo, medite também em algo que é muito importante para nós em tempos de dificuldade. Dificuldades como essa que nós estamos narrando aqui. Talvez um dos momentos, com certeza, um dos momentos mais terríveis na história do povo hebreu. Mas o que nós precisamos afirmar, e eu creio que é isso que está sendo afirmado aqui, é que Deus é o último árbitro da história. Deus saberá compreender e acolher segundo a sua justiça o grito das vítimas. Nenhum choro, nenhum pranto, nenhum tipo de desespero pode ficar inacessível a Deus. Deus sabe, Deus ouve. E Deus usa o próprio mal como seu servo, como o próprio profeta Isaías disse. Ele faz o mal, não porque o mal dele procede, mas que o mal é autodestrutivo. E ele se destrói quando Deus disser a sua palavra. O mal não é uma entidade. Ele só existe enquanto Deus o quer dentro de seus planos. E nós que cremos que o Senhor é soberano sobre tudo, entendemos que Ele é soberano sobre o mal. E nós recebemos isso com gratidão, embora possamos não entender e às vezes sofrer. Que Deus possa encher o seu coração de alegria. Que Deus possa encher seu coração de esperança para que você nunca ceda ao mal. Então eu oro para que Deus renove a sua esperança nele, para que você não ceda ao mal, ainda que o seu coração fique atemorizado, mas que você creia que um dia o Senhor julgará todo o mal. Esta é a minha oração, junto com você, ao lermos um salmo tão profundo e tão difícil como esse. Mas que ele seja a nossa oração no tempo da dificuldade, para afirmar que o nosso Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Que o Senhor renove a sua vida e a sua esperança nele. Deus te abençoe.